Good morning or good afternoon, Bom according. dia ou boa tarde, dependendo do vosso fuso horário. Sou Dimitrios Goulis, endocrinologista da Grécia e atual presidente da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a este webinar sobre o tratamento da menopausa para além dos sintomas vasomotores. Um dos principais problemas para as mulheres na menopausa são os sintomas do sistema nervoso central, como a confusão mental, etc. Outros têm que ver com a saúde sexual, como a perda de líbido e sintomas urinários. Hoje vamos discutir precisamente estas questões, como é que se apresentam e se o tratamento hormonal na menopausa os alivia. O Dr. José Efraim Vasquez e o Dr. Fábio Gutierrez, ambos do México, vão nos dar o contexto teórico necessário para os problemas do sistema nervoso central e da saúde sexual, ao passo que a doutora Antonina Smetnik nos vai apresentar dois casos práticos de aplicação prática da teoria. Antes de começarmos a EMOS, gostaria de agradecer à Abbott pelo apoio e por tornarem possível esta nova série de webinários. No entanto, devemos esclarecer que o programa científico e os conteúdos são da exclusiva responsabilidade da EMAS. Em relação às questões técnicas, entraram neste webinário em modo de escuta apenas, ou seja, não podem utilizar o microfone para não termos ruídos de fundo da vossa parte. No entanto, se quiserem apresentar perguntas, enviem-nas através do widget Q&A no painel do Zoom. Podem procurá-lo agora. Podem escrever as vossas perguntas a qualquer momento, que nós iremos lê-las e debatê-las no final do webinário. Para além de inglês, este evento está a ser interpretado numa das 4 línguas seguintes: russo, mandarim, espanhol ou português. Podem selecionar o idioma clicando no widget de interpretação que encontram uma vez mais no painel do Zoom. Por fim, lembro-vos que estamos a gravar o webinário de hoje e que ele ficará acessível no sítio web da EMAS. Tenho um prazer enorme de vos apresentar o Dr. José Efraim Vasquez, que trabalha no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Espanhol no México e é chefe do Departamento Climatérico do hospital. É membro da Sociedade Norte-Americana da Menopausa e do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Para além disso, é também antigo presidente da Sociedade Mexicana de Menopausa. E, portanto, está plenamente apto para discutir connosco a confusão mental, a fadiga e a irritabilidade. Dr. Vasquez, passo-lhe a palavra. Olá, sou o Dr. Vasquez do México e gostaria de partilhar convosco algumas ideias sobre a confusão mental, a fadiga durante a menopausa. Vou partilhar convosco a minha apresentação. Em primeiro lugar, give a definition of what is brain fog, then we will move on how frequent is it, and then the relation between aging and hormones. Is it a temporary process or definitive one? Is there also a window of opportunity for the symptoms like cardiovascular, for example? What measures can be taken to reduce this problem? And then we will draw some conclusions. According to Merriam-Webster dictionary, brain fog is a temporary state of diminished mental capacity, an impediment to think clearly, inability to concentrate and to remember. And here are depicted the main things of this definition. It is temporary, affects concentration, diminished mental capacity, the memory, and the thinking and reasoning of the person. Before we can responsibilize menopause to brain fog, we must exclude other common causes of brain fog,
like vitamin deficiency, caffeine withdrawal, limited movement, drugs, stress and anxiety, technology overload, and poor diet. Once they are ruled out, we will center in this, according to the stages of reproductive aging of women, plus 10 terminology. We will be in this window, which is highlighted, which begins more or less in the early menopausal transition, then prolongs to the final menstrual period, the menopause, and extends 2 or 3 years after that. This is the window that we will have this kind of problems. And it's the beginning when the menstrual periods are beginning to be irregular, and then the period of amenorrhea. And if we look in the same publication, this graph, it depicts us the level of estrogen that in this window begins to fall very sharply, but much more than that, it's the chaotic pattern of secretion that causes this thing. After 2 or 3 years after the last menstrual period, we can see that the level of estradiol stabilizes again. In the contrary, here's an abrupt elevation of FSH as a result of hypoestrogenism. According to the study of women's health across the nation, the SWAN, memory decline was the third most frequent symptom in 40 to 55 years of age women, as we can see in this graph. Here are the hot flashes, forgetfulness, and sleep difficulty. As we can see, these 3 kind of symptoms are originated in the central nervous system. That is why it's very important to deal with this topic. For other part, in the Seattle MedLife Women's Health Study, it was reported that in 230 women aged 33 to 55 years old, 60% noticed an unfavorable memory change over the past few years. So there are some epidemiological data. So is the perimenopausal transition detrimental to cognitive function? Well, there are several mechanisms through which estrogens can affect the brain. That is organizational, activational, neurotransmitter function, receptor subtype, induction of receptors, effects in the genomic and the membrane being much more faster than genomic, oxidative metabolism, in which tries to reduce the production of free radical oxygen, apoptosis, effects on other cells of the central nervous system, the glia, besides neurons, synapses, inflammation, and neurovascular, especially blood flow. And that will impact those changes in sex hormones, will impact in some behaviors like the affective state, like mood, sleep, libido, sexuality, and social behavior. A sexualidade e o comportamento sexual e a função cognitiva, a velocidade de processamento, a memória de curto prazo, a memória funcional e assim por diante. A coordenação motora, a neuroproteção, muito importante, a excitabilidade neural, o limiar à dor e o limitar auditivo. E, portanto, há muitos comportamentos e problemas que podemos enfrentar aqui. Mas será que há outros sintomas, como os afrontamentos ou a falta de um bom sono de qualidade, que estão relacionados com esta confusão mental? A resposta é sim. Foi determinado que a presença de afrontamentos graves e perturbações do sono exacerba estas alterações. E, portanto, podemos pensar em afrontamentos, insônia, lapsos de memória, depressão e ansiedade como sintomas neurológicos.
porque todos têm origem na mesma região. E, portanto, neste esquema, temos os efeitos diretos e os indiretos. Dissemos que o sistema neuronal é afetado, vários sistemas, o córtex pré-frontal, que está diretamente relacionado também com a amígdala e com o sistema límbico e com o hipocampo, que é a parte do sistema nervoso que lida com a memória de curto prazo e também tem uma relação muito próxima com a amígdala. Dizemos que o hipocampo é a parte do cérebro que tem de lidar com a parte racional das emoções e a amígdala está no cerne das emoções. E, portanto, estas duas estruturas estão ligadas muito estreitamente. E como é regularmente dito, o hipocampo é fundamental, mas é a amígdala que vai ter um papel principal aqui. Os efeitos indiretos revestem-se da forma de perturbações no sono, afrontamentos, perturbações no padrão de sono da doente, também alterações do humor, que podem estar relacionadas ou ser independentes dos outros sintomas, e também efeitos hormonais. Já falámos antes sobre o momento da exposição ao estrogênio e agora sabe-se que um cérebro exposto durante muito tempo ao estrogênio tem piores resultados do que um que não tenha tido. Isso parece ser determinante e o momento da exposição do estrogênio também é fundamental. Isto está relacionado com a transição para a menopausa. No caso de resultados cognitivos, há algumas evidências que apoiam esta hipótese da janela crítica, dizendo que há uma janela de oportunidades semelhante à dos sintomas cardiovasculares e, portanto, isto está relacionado com o momento em que há esta transição e quando se inicia a terapêutica hormonal. Quando há um nível baixo ou nulo de exposição aos estrogénios. Portanto, o cérebro é o alvo dos esteroides sexuais. Vários estudos identificaram uma associação entre a perimenopausa e o aumento das taxas de depressão. O estudo das Swan encontrou um aumento 4 vezes superior nos episódios depressivos, especialmente nas doentes com um historial prévio de depressão, problemas pré-menstruais e assim por diante. Ou seja, o controlo hormonal vai melhorar esta situação, mas não pode evitar completamente o envelhecimento do cérebro. Então, temos este paradigma que está a surgir, que tenta ligar as alterações biológicas que ocorrem nos outros sistemas durante a transição para a menopausa com o risco de disfunção cognitiva futura, como acontece com as questões cardiovasculares, o excesso de peso, dislipidemia, etc. O agravamento na perimenopausa de fatores de risco cardiovasculares podem traduzir-se num declínio cognitivo e em demência numa fase tardia da vida. E, portanto, a perimenopausa é uma janela de oportunidade para modificarmos estes fatores de risco cardiovasculares. Agora queremos responder à pergunta se isto é um processo temporário ou definitivo. Na maior parte das mulheres parece ser temporário, de cerca de 3 ou 4 anos depois do último período menstrual, quando os níveis de estradiol tendem a estabilizar.
Sabemos que começa quando os períodos menstruais se tornam muito irregulares e o final não é tão nítido como o início. Portanto, para algumas mulheres trata-se de uma questão temporária. Há estudos muito interessantes, como o de Mackey, em Chicago, sobre a função do hipocampo nesta altura. Como expliquei, o hipocampo é parte do cérebro que está relacionada com a memória de curto prazo e verificou-se que na altura da perimenopausa, no início da transição para a menopausa, o centro da memória do hipocampo é altamente plástico. E à medida que a pessoa envelhece, tem de depender do hipocampo esquerdo, mas também do hipocampo direito. E os estudos mostram que a necessidade de recrutar o hipocampo direito depende do nível de estrogênio. Quanto mais baixo for, maior será o recrutamento. E maiores problemas de memória a doente terá. Que medidas é que podem ser tomadas para atenuar este problema? Bem, não há estudos que provem que a terapêutica hormonal é benéfica e, portanto, não há indicação nas orientações oficiais das grandes sociedades de menopausa. Não há indicação de tratamento desta confusão mental ou de outros sintomas do sistema nervoso central. No entanto, as mulheres com afrontamentos graves têm mais declínio mental e um agravamento da sua função da memória. Portanto, tratar os sintomas também se traduz numa melhor saúde mental. Que medidas podemos tomar? Otimizar a saúde do cérebro com mudanças no estilo de vida que reforcem ou melhorem o sono, evitar cafeína ou outros estimulantes, aliviar o stress, evitar o álcool, comer bem, dieta mediterrânica, utilizar o yoga, o exercício, mindfulness, ativar o cérebro, que é muito importante, desafiar o cérebro com novas aprendizagens, como aprender uma nova língua, tentar resolver um problema matemático, ler textos difíceis, parar de fumar, melhorar a saúde cardiovascular e tratar a depressão se ela existir. Portanto, as conclusões de tudo isto é que a confusão mental, o brain fog, é um problema real que pode ter vários fatores. O hipoestrogenismo é de forma indireta ou direta, pode ter papel na gênese deste problema. Na maioria dos casos é um problema temporário e não significa que haverá progressão para a demência. A terapêutica hormonal poderá ser útil, mas não é uma indicação atualmente. Poderá ser também útil para tratar os sintomas vasomotores. Agradeço-vos pela vossa atenção. Dr. Vasquez, for this very Muito concise. obrigado, Dr. Vasquez, por esta apresentação muito educativa e clara. O Dr. Pablo Gutierrez, do México, também é o diretor do Centro Especializado para Doenças Ginecológicas na cidade do México. É também diretor da Associação Ginecológica do seu país e ex-presidente também da Associação de Ginecologia. Vamos beneficiar muito da sua grande experiência que nos vai ajudar a selecionar os melhores tratamentos para questões como a perda de líbido, disúria e sintomas urinários. Passamos a palavra ao Dr. Gutierrez. Olá a todos, muito obrigado à Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa pelo convite para participar neste webinar. Eu vou falar sobre questões relacionadas com a saúde sexual, como a perda de líbido, dispareunia, disúria e outras. Aqui tenho os meus conflitos de interesse e vou falar também
sobre estas questões. Este é o objetivo da minha apresentação. Uma menção breve em relação ao síndrome geniturinário da menopausa, como a atrofia e a perda de estrogênio afeta o trato sexual e urinário, a importância da substituição hormonal como tratamento destes sintomas e também uma menção breve a outras opções de tratamento. Sabemos que a mucosa vaginal e o urotélio são modificados ao longo do ciclo menstrual e que são sensíveis à ação do estrogênio. Em 1969, um doutor de Guadalajara, no México, publicou esta primeira edição desta publicação dedicada à urologia e ginecologia, na qual mencionava a correlação entre a citologia urinária e estes problemas. E, portanto, as alterações que se verificavam no início do ciclo e a presença de outro tipo de células ao nível citológico, que eram semelhantes àquelas presentes em sentido vaginal. Temos este esquema que fala da produção de esteroides ao nível dos ovários e a relação dos esteroides com este processo, que fala também, ou demonstra também a produção dos radicais em relação com o estradiol e a ação do estrogênio ao longo de todo o período da vida da mulher. Podemos ver como as recém-nascidas têm um aspecto que vai variando ao longo da vida da mulher, a puberdade, a maturidade sexual e a presença de glucogênio na parede vaginal e também o aspecto da microbiota. Temos aqui a ação ainda do estrogênio materno. Depois temos aqui o aspecto semelhante àquele que se apresenta durante a menopausa. O pH passa a ser neutro. Em 2014, foi adotado o termo síndrome geniturinário de menopausa para se referir aos sintomas que afetam o trato geniturinário, que é caracterizado em termos de alteração universal e que se apresenta desta forma. Podemos ver que ao longo da passagem do tempo, os sintomas vasomotores diminuem, mas aumentam os sintomas ao nível da menopausa e do sistema geniturinário. Temos a prevalência de 5 a 15% no período de perimenopausa e talvez mais tarde, depois dos 60 anos da mulher, existe 70% e noutra publicação até 80%. Quais são os sintomas que se apresentam? No trato genital temos a secura, a dispareunia e a dor e a comichão ao nível vaginal. No trato urinário, para mulheres com mais de 60 anos, aumenta a frequência e temos sintomas que variam ao nível da frequência, urgência, notúria, disúria, incontinência e também a dermatite associada à incontinência. Temos a resposta sexual normal da mulher, a interação ao nível anatómico, fisiológico, psicológico, emocional e interpessoal. E, portanto, podemos ver duas pacientes que apresentaram problemas pós-menopausa e que temos aqui uma situação de dermatite associada à incontinência e
podemos ver as consequências ao nível do pavimento pélvico. E isto pode resultar também de um pênis particularmente forte, no caso desta mulher, do seu parceiro sexual, e uma situação aqui de dermatite, em que tentaríamos evitar a questão da dor, assim como outras questões emocionais que podem resultar deste tipo de problema. Ao nível das alterações fisiológicas, nós temos a redução da hormona e a redução também de estrogênio, que causa, por sua vez, fibrose vaginal, por causa da redução de óxido nítrico. Temos também androgênio, com redução de todos estes aspectos, redução de líbido, de uma boa resposta ao estímulo sexual ou à interação sexual. Depois temos as consequências psicológicas, emocionais e interpessoais que podem ser demonstradas neste pequeno vídeo, por exemplo. A idade na qual as pacientes apresentam este tipo de síndromes, têm também questões interpessoais com os seus parceiros, em resultado deste impacto físico também. Temos então publicações que foram realizadas em 2018 que incluíam entrevistas a mais de 3.500 mulheres pós-menopáusicas e podemos ver que 48% das mulheres entrevistadas referiram a consequências ao nível da relação sexual e 500 mulheres dos Estados Unidos também demonstraram ter algum efeito adverso ao nível da intimidade sexual, numa percentagem tão alta como 75%, e 68% sentiam-se menos atraentes para os seus parceiros. Estas são imagens das alterações que se podem verificar durante este período. O aspecto do tecido, inflamatório com a fibrose do clítoris e também a presença de atrofia do epitélio esbranquiçado, ao nível também de equimose e fimose, diminuição da dimensão do epitélio e podemos ver também como isto pode provocar a sensação à mulher de ser menos atraente para o seu parceiro sexual. Temos também aqui a causa possível para a dor que a mulher sente, especialmente na relação sexual, e há aqui outras alterações que podem ser verificadas no trato urinário. Nesta imagem, por exemplo, é possível ver como o epitélio fica mais branco e aqui vemos uma situação de inflamação e depois as alterações que são vistas aqui ao nível citológico, às células menos superficiais e a sua passagem para as células intermediárias, ao nível intermédio. Temos diagnóstico diferencial com a existência de cistite e outras consequências ao nível do trato urinário. Tenho aqui algumas imagens também das características que se verificam ao nível cervical. Também as consequências ao nível da vagina, que podem ver na imagem, e que seria um bom momento para dizer que quando nós usamos estes procedimentos para o tratamento da incontinência, por exemplo, nós podemos aplicar estrogênio ao nível local.
O tratamento que nós temos permite-nos selecionar, por exemplo, a terapia ou o tratamento hormonal. Depois temos outro tratamento, outra terapêutica hormonal com estrogênio vaginal. Nós damos preferência à administração de ospemifeno com este tipo de substância. Depois temos, e eu vou falar um pouco sobre os benefícios da utilização de estrogênio vaginal, que mantém um fornecimento sanguíneo urogenital mais adequado. Também preserva a flora urogenital e dessa forma pode causar uma melhoria evidente ou significativa ao nível da incontinência. Este é outro estudo que nos permite demonstrar como melhorar uma situação de atrofia vaginal e também uma situação de incontinência. O estriol, que é também uma boa opção nos casos de atrofia vaginal, que aumenta a vascularidade e ao nível da urgência e da frequência e outros sintomas de incontinência e de problemas vaginais. Depois, temos aqui alguns outros estudos que usam uma dose muito baixa de estriol para melhorar a situação de maturidade do epitélio vaginal e permitem também um melhor resultado ao nível cirúrgico, no caso de pacientes que fizeram tratamentos para a incontinência. E como se pode preservar o trato urinário em situações também de infecção e como temos esta opção para reduzir a 0,42 estrogênio oral com uma modificação a nível da recorrência. Este estudo do Dr. Ross, na Califórnia, também levou a cabo estes estudos aleatórios para demonstrar se o tratamento poderia funcionar. Podemos ver os resultados em comparação com o grupo de controlo, com a redução das enterobactérias no grupo de tratamento, mais de metade, e uma redução também ao nível do grupo de controlo, com uma redução do pH, presença de lactobacilli, que não aumentou no caso do grupo de controlo. No caso do microbioma, perdão, nós sabemos agora que esta seria uma boa opção para a prevenção das infecções do trato urinário. As contraindicações é estrogênio sistémico, portanto temos de falar com os pacientes para que sejam conscientes de alguns dos efeitos. Pode aumentar o nível do estrogênio pós-menopáusico. Tratamentos baseados em estrogênio esta é uma boa opção para o tratamento da atrofia, por causa da sintetização do colagênio e o aumento da vascularidade. Em 2018, foi publicado um estudo em relação ao tratamento com laser para atrofia vaginal e incontinência, outros sintomas da menopausa. E referia um tratamento para a incontinência, para tentar controlar estes sintomas. Qual é a conclusão? Este síndrome geniturinário, podemos concluir que damos preferência a este tratamento em comparação com o estrogênio sistémico para os sintomas que foram referidos na apresentação. Para pacientes com cancro da mama, podemos usar o estrogênio vaginal e é uma boa opção usar o estrogênio que é menos ativo, mediante consulta com o oncologista.
Progestigênio não é necessário para a proteção do endométrio nestas situações. Em relação às conclusões, o estrogênio sistémico não melhora e pode inclusivamente piorar a incontinência urinária, melhora os sintomas urinários e outros problemas de incontinência e de trato urinário em geral. E ao nível da função sexual, o estrogênio vaginal e sistémico pode melhorar a lubrificação, o fluxo sanguíneo e o nível da sensação vaginal. Não melhora a função sexual ou o nível de excitação ou de resposta orgásmica, mas pode ser usado para problemas de outro tipo. A aplicação transdérmica parece ser melhor do que a oral se houver impacto ao nível da resposta sexual ou de líbido. Um estrogênio vaginal de dose mais baixa é preferível para estas situações de impacto no trato urinário. Quero agradecer a vossa atenção e deixo esta imagem de beleza natural do México. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you very much, Dr. Gutierrez, for this Muito obrigado, Dr. Gutierrez, por esta apresentação tão abrangente, informativa e prática. A doutora Antonita Smetlik aceitou a tarefa de juntar a teoria à prática clínica, apresentando alguns casos práticos. É chefe do Departamento de Endocrinologia Ginecológica do Centro de Investigação Nacional de Investigação em Obstetrícia e Ginecologia, no Ministério da Saúde da Federação Russa em Moscovo. É atual presidente da Sociedade Russa da Menopausa e membro da direção da EMAS, a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Doutora Antonina, passo-lhe a palavra. Caro professor Gulis, caros colegas, gostaria de agradecer à Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa pela oportunidade que me deram para participar neste webinar. Deixem-me começar com o primeiro caso clínico. Uma mulher de 47 anos, sujeita a panistrectomia por endometriose grave há 6 meses, apresenta-se com confusão mental, alterações de humor e, por vezes, sensação de dor muscular e articular que afeta o seu trabalho e os seus passatempos. De resto, é saudável, ativa fisicamente, o IMC é de 23. O historial passado também é significativo, com uma fratura do pulso aos 45 anos, após uma queda. Tem um filho saudável, 23 anos de idade. O historial familiar é significativo no que se refere à osteoporose, a avó materna, e cancro da mama, a mãe, aos 65 anos de idade. A doente sente-se ansiosa em relação aos novos sintomas, à possibilidade de novas fraturas, mas está ainda mais preocupada com o risco de cancro da mama, dado o historial materno de cancro da mama aos 65 anos de idade. É claro que entendemos que estes sintomas incómodos, como a confusão mental, alterações do humor, dificuldades na memória, apareceram depois dos seus ovários lhe terem sido retirados. Como é que devemos aconselhar esta doente e que opções de tratamento estão disponíveis para fazer face às preocupações da doente e minimizar os riscos? Para as mulheres com menos de 60 anos de idade ou que estão no intervalo de 10 anos após a menopausa e não têm contraindicações, o rácio de benefício-risco da terapêutica hormonal na menopausa é favorável para o tratamento destes sintomas incómodos e para as doentes que têm um risco elevado de perda óssea ou fratura. A terapêutica hormonal da menopausa continua a ser a terapêutica mais eficaz para sintomas vasomotores e outras queixas associadas à menopausa, como alterações do humor, confusão mental, que podem melhorar durante a terapêutica hormonal. Portanto, decididamente, esta mulher tem indicações para a terapêutica hormonal da menopausa.
No que se refere à eficácia e segurança, devemos ter em consideração o tipo de terapêutico hormonal, a dose, a duração de utilização, o regime, via de administração, a exposição anterior e as características individuais. Em primeiro lugar, devemos considerar se a doente tem alguma contraindicação para a terapêutica hormonal. Entendemos que a mulher está preocupada com a segurança da terapêutica hormonal da menopausa, nomeadamente o risco de cancro da mama, dado o historial materno de cancro da mama aos 65 anos de idade. É claro que o risco de cancro da mama deve ser avaliado antes da prescrição de terapêutica hormonal na menopausa. Um risco mais elevado, que é geralmente possível, de cancro da mama, em alguns casos de terapêutica hormonal, podem ser diminuídos ao escolhermos mulheres com um risco de base menor, incluindo a densidade de mama baixa, também dando educação sobre medidas de estilo de vida preventivas, como reduzir o peso e aumentar a atividade física e reduzir o consumo de álcool. Os resultados das mamografias, com uma categoria BIRADS de 2, e qualquer BIRADS 2 é um achado benigno e não se espera que altere ao longo do intervalo de acompanhamento. Normalmente recomenda-se um rastreio de acompanhamento e a densidade da mama é normal, a CRP, há áreas com alguma densidade fibroglandular. O exame pélvico e as análises ao sangue de rotina não mostram qualquer patologia. A absorciometria dupla de raio-x com um T-score de menos 1,9 na coluna lombar e no colo do fémur, e podemos calcular o FRAX. Esta doente não é candidata para testes de mutação genética BRCA1 ou BRCA2, uma vez que só tem uma familiar direta com historial de cancro da mama com 65 anos. E neste caso, as evidências observacionais limitadas sugerem que a terapêutica hormonal da menopausa não aumenta ainda mais o risco de cancro da mama nas mulheres com historial familiar de cancro da mama. Uma vez que as mamografias anuais devem ser propostas em caso de densidade elevada da mama nas mulheres que utilizam terapêutica hormonal na menopausa, a nossa doente nem sequer tem de alterar a frequência de realização das mamografias devido à terapêutica. Uma vez que esta mulher foi sujeita à histerectomia devido a uma endometriose grave, sugerimos combinar uma terapêutica combinada com estrogênio, não monoterapia, que deve ser contínua, uma vez que ela não precisa de ter a menstruação, uma vez que o útero foi retirado, numa dose baixa, mas não demasiado baixa, porque precisamos não só de uma redução dos sintomas, mas também uma redução do risco de fraturas. As doses excessivamente baixas de terapêutica hormonal podem reduzir os sintomas suficientemente e manter a qualidade de vida para muitas mulheres. No entanto, os dados de longo prazo nestas doses mais baixas em relação ao risco de fratura e as implicações cardiovasculares ainda não existem. E é claro que temos de escolher o progesterogênio certo. Se escolhermos os estrogénios equinoconjugados e o acetato de medroxiprogesterona, de acordo com o WHI, podemos esperar um risco de cancro de mama ligeiramente mais elevado do que aquele que se observa com um copo diário de vinho, menor do que com 2 copos diários de vinho, e semelhante ao risco reportado com a obesidade, pouca atividade física e outros medicamentos. Menos de um caso adicional de cancro da mama diagnosticados por cada 1000 utilizadoras por ano, portanto não é significativo. Os dados do estudo WHI não demonstraram um risco aumentado nas utilizadoras de terapêutica hormonal pela primeira vez durante os 5 a 7 anos após o início do tratamento. Vários estudos sugerem que a progesterona micronizada ou dihidrogesterona poderão estar associadas a um risco inferior do que
que o progestagênio sintético. E de acordo com os últimos estudos de caso controlo, aninhados com mulheres de idade de 50 a 59 anos, utilizando estradiol e dihidrogesterona, não houve um aumento do risco de cancro da mama durante até 5 anos. Eu sugeri a via oral de administração como uma das mais fáceis para a doente tomar e cumprir, e não há diferença em termos de risco de cancro da mama entre os estrogénios orais ou transdérmicos. Por exemplo, a combinação fixa de 1 mg de estradiol e 5 mg de dihidrogesterona, um comprimido por dia. Podemos encontrar-nos daí por alguns meses para discutir a eficácia, a adesão ao tratamento e efeitos secundários. A consideração da terapêutica hormonal deve fazer parte de uma estratégia global, incluindo recomendações para o estilo de vida, em relação à dieta, exercício, a cessação tabágica, se necessário, e níveis seguros de consumo de álcool para manter a saúde na pós-menopausa. As mulheres que fazem terapêutica hormonal na menopausa devem ter pelo menos uma consulta anual, incluindo o exame físico, atualização do historial médico familiar, estudos de laboratório e imagiologia relevantes, discussão sobre o estilo de vida, estratégias para evitar ou reduzir as doenças crónicas. Atualmente não há indicação para aumentar a frequência dos rastreios por mamografia. Não se devem impor limites arbitrários à dose ou duração da utilização de terapêutica hormonal. O risco de cancro da mama não deve ser interpretado isoladamente e a decisão deve ser feita individualmente e considerada no contexto das vantagens globais obtidas com a utilização da terapêutica, incluindo a gestão de sintomas e a melhoria de qualidade de vida e os efeitos de proteção cardiovascular e óssea associados à terapêutica. A individualização, partilha da tomada de decisões continuam a ser fundamentais, com uma reavaliação periódica para determinar o perfil de risco da mulher. Agora deixem apresentar-vos o segundo caso clínico. Uma mulher de 43 anos que estava a tomar contraceptivos orais combinados há 5 anos e que se apresenta com falta de líbido, secura vaginal, suores noturnos e perturbações do sono que levam a uma menor qualidade de vida. Está preocupada porque nos últimos 6 meses a hemorragia menstrual só ocorreu num dia em vez de 4. De resto, é saudável e fisicamente ativa, com um IMC de 21, a sua vida sexual é rara, tem 2 filhas de 10 e 18 anos e o pai teve um infarto do miocárdio com 70 anos. O resultado das mamografias, com PIRADS de categoria 1, normal, e a densidade da mama é normal, ACR-A. O exame pélvico, o Papa Nicolau e as análises de rotina não mostram qualquer patologia. A hormona tiroestimulante normal, prolactina normal e a hormona foliculoestimulante medida num período isento de hormonas estava elevada, 40. E entendemos que sem os contraceptivos orais combinados, a FSH seria ainda mais elevada e provavelmente não teria hemorragia menstrual de todo. No exame da ecografia pélvica não se encontrou qualquer patologia, a espessura do endométrio é de 3 milímetros e não se avistaram folículos nos ovários. O diagnóstico é então menopausa precoce, síndrome genitourináreo da menopausa, síndrome climatérica e diminuição da qualidade de vida. As mulheres que têm insuficiência ovárica prematura ou menopausa precoce devem, em princípio, receber tratamento com doses de estrogênio que são mais elevadas do que as doses administradas às mulheres com a menopausa natural. Uma vez que esta mulher tem não só a síndrome genitourinárea da menopausa, mas também os sintomas sistémicos e tem menopausa precoce, é por isso que temos de debater a terapêutica hormonal sistémica para a menopausa. Uma vez que ela tem menopausa precoce, sugerimos tomar
contraceptivos orais e ela não tem contraindicações para a terapêutica hormonal e já está habituada a tomar comprimidos diariamente. E nesse caso eu sugeriria a terapêutica de estrogênio com progesterogênio combinado com 2 miligramas de estradiol e progesterogênio sem eficácia antiandrogénica, o que é muito importante. Por exemplo, a dihidrogesterona. Segundo os algoritmos para a terapêutica hormonal na menopausa para as mulheres na peri e pós-menopausa, publicado na Rússia em 2021, não há necessidade de fazer um intervalo entre a toma de contraceptivos orais e a terapêutica hormonal da menopausa, porque durante esse intervalo as mulheres sentiriam sintomas da menopausa. Portanto, recomendei que ela começasse a terapêutica hormonal da menopausa combinada sequencial, 2 miligramas de estradiol, 10 miligramas de dihidrogesterona no dia em que ela deveria começar a nova embalagem da pílula. Recomendei também que utilizasse outra contracepção de barreira e lubrificantes se necessário. Em 3 meses, teve um alívio significativo dos sintomas, incluindo a síndrome genitourinária da menopausa. Se isso não acontecesse, eu prescreveria também estrogénios vaginais, como o estriol. Teve menstruações regulares durante 3 dias e notou uma melhor qualidade de vida. Agradeço-vos pela vossa atenção. Well, thank you very much, Dr. Smetnik. Muito obrigada, doutora Smetnik, por esta apresentação muito informativa e prática. Caros colegas, quero agradecer aos 3 oradores convidados por esclarecerem muitas questões importantes em relação ao tratamento hormonal da menopausa, para além dos sintomas vasomotores. Temos agora algumas perguntas propostas. Pedimos mais uma vez que usem o Q&A para que nós possamos colocar as questões aos oradores. Temos uma primeira pergunta que é de Juan Orellano, e penso que se dirige ao Dr. Gutierrez. Dr. Gutierrez, muitos colegas têm algum receio por causa das doses muito baixas de estrogênio vaginal que possa haver consequências, como, por exemplo, o colega pergunta em relação ao risco que se espera ao nível da hiperplasia do endométrio, cancro do endométrio, aumento de densidade mamária e tumores benignos ou cancro da mama associados ao tratamento com estrogênio local. É mais seguro do que a terapia sistémica, do que o tratamento sistémico? Qual é a resposta? Muito obrigado pela vossa pergunta. Nós sabemos agora que o estrogênio vaginal de aplicação local não aumenta o risco destas várias coisas que referiu na pergunta, mesmo em pacientes com cancro da mama, porque nós sabemos que o nível de estrogênio não aumenta com a menopausa, ou seja, não há estudos de grande profundidade sobre as consequências ao nível do endométrio, por exemplo, mas nós sabemos que, pelo menos, estudos de longo prazo, realizados por mais de 1 ano, indicam que não aumenta o risco de cancro do endométrio ou hiperplasia. E também não aumenta a densidade mamária. Muito bem, obrigado pela resposta. Algo que eu gostaria de perguntar ao Dr. Vasquez é que o sono é muito importante durante a menopausa e na era moderna nós sabemos que há uma grande deficiência do sono. As pessoas ficam até muito tarde na internet e isto também é uma consequência da forma como nós trabalhamos em muitas das nossas profissões. Portanto, como é que isto pode afetar também a menopausa?
Esta é uma boa questão, porque a falta de qualidade do sono definitivamente tem consequências ao nível da confusão mental, por exemplo. Nós pensávamos que a falta de sono dizia apenas respeito a mulheres que acordam várias vezes durante a noite por causa dos afrontamentos, mas não é bem esse o caso, porque há outro tipo de consequências. Nós temos sempre os telemóveis na mesinha de cabeceira, por exemplo, que podem distrair-nos e, portanto, é extremamente importante tentar ter uma boa noite de sono. A terapia hormonal pode ajudar ao nível dos afrontamentos. Eu estou de acordo com a doutora Smetnik em relação ao tratamento para os afrontamentos, mas é muito importante regular o sono, especialmente se o paciente tem também questões de ansiedade. Também ao nível de dieta, ao nível da alimentação, há cuidados especiais que se devem ter e também manter regulados os níveis de serotonina, por exemplo, para tratar estes problemas. Há outro tipo de tratamentos que podem ser aplicados para tentar alcançar uma melhor qualidade do sono, o que é extremamente importante. Uma pergunta para a doutora Smetnik. Referiu na apresentação o estrogênio e o progestagênio em mulheres com ou sem esterectomia. Pode esclarecer esta questão? Porque é que as mulheres precisam de suplementos em relação ao progestagênio? Obrigada, Dr. Gulis, pela pergunta. Se as mulheres tiverem realizado esterectomia, não é preciso aplicar a terapia ou tratamento com progestagênio. No que diz respeito à endometriose, mesmo depois da esterectomia, é preciso aplicar o tratamento de progestagênio e estrogênio. Se nós usarmos a monoterapia de estrogênio, por exemplo, quando usamos o tratamento combinado, então é esse o caso. Obrigado, doutora Smetnik. É uma exceção interessante nos casos das mulheres que realizaram a esterectomia. Nesses casos, podemos ter de juntar ou acrescentar também o estrogênio, o tratamento hormonal. Outra pergunta que não está diretamente relacionada com as apresentações de hoje, que diz respeito à dose mais baixa recomendada de estrogênio para o tratamento de osteoporose e qual é a dose preventiva aconselhada. Portanto, estamos a falar do tratamento da osteoporose. Temos o tratamento terapêutico de substituição hormonal. Gostavam de responder a esta questão? Talvez a Antonina tenha algum comentário? Eu posso comentar em relação à dose recomendada mais baixa. Há dados que indicam o uso de uma dose baixa, mas não ultra baixa, para a prevenção da osteoporose. Se nós falarmos do tratamento oral, 1 miligrama de estradiol seria uma dose eficaz para a prevenção de fratura. As doses ultra baixas ainda não demonstraram benefícios como, pelo menos não tão benéficos como as doses baixas que eu indiquei. Sim, temos de tentar encontrar a dose ideal. Temos a dose padrão, a dose baixa, que é considerada eficaz, mas o mesmo não se aplica à dose ultra baixa. Eu gostava de passar também a palavra aos nossos colegas mexicanos para fazerem um comentário final em relação ao que nós apresentámos hoje e os casos que foram apresentados pela doutora Smetnik. Doutor Vasquez,
Algum comentário final da sua parte? Sim, gostaria de referir que o problema existe, é real, é frequente, afeta a qualidade de vida de muitas mulheres e, portanto, é muito importante discutir estes problemas com o paciente e fazer um plano adequado de tratamento para, dessa forma, nós usarmos esta janela de oportunidade e, ao mesmo tempo, prevenirmos o risco cardiovascular e quaisquer problemas ao nível do sistema nervoso central. Final comment from you? Muito Sure. obrigado, Dr. Vasquez. Um comentário também final. Eu gostaria de dizer que é preciso informar bem as pacientes enquanto ao risco dos tratamentos de com estrogênio sistémico ou vaginal. O uso de medicação pode ser semelhante, mas as pacientes precisam de entender o efeito do tratamento ao nível vaginal, que não aumenta o risco de cancro da mama, nem de hiperplasia ou outras consequências. Portanto, devemos informar devidamente as nossas pacientes. Uma conversa sobre o síndrome geniturinário associado à menopausa, porque nos nossos países muitas pacientes não têm uma conversa adequada sobre estas questões. É muito importante que elas estejam bem informadas. Muito obrigado. Chegamos assim ao final do webinar de hoje. Espero que, graças à grande qualidade das apresentações do Dr. Vasquez, Gutierrez e da Dra. Smetnik, nós agora tenhamos um conhecimento mais profundo dos tratamentos da menopausa em casos para além dos sintomas vasomotores. Finalmente, gostaria de recordar que este webinar vai estar disponível no website da EMA. Muitíssimo obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Um bom dia. Thank you. Bye. Thank you so much. Obrigada, adeus.